nós estamos gerando um efeito inibitório no sentido de que as plataformas, por defesa, elas sempre terão uma tendência de ter uma atuação mais sensorial ou censura na prática das manifestações e no acompanhamento das manifestações dos usuários das aplicações de internet. Eu estou responsabilizando ela em função de um ato de terceiro. Ela não foi a produtora do conteúdo, ela simplesmente é a armazenadora do conteúdo. Eu estou atribuindo a ela uma responsabilidade de retirar o conteúdo, sob pena dela ser solidariamente responsável por um conteúdo que não foi ela que produziu. A plataforma diz assim, não, eu não cometi, isso aqui não é racismo. Ou o particular dizer, não, minha postagem não é racista, perante o Poder Judiciário. E se ele erra, ele vai ser responsabilizado. Não, mas olha, veja... Mas é inerente à atividade econômica. Por um ato de terceiro. Ministro. Eu só estou dizendo que nós estamos gerando um efeito inibidor na manifestação livre da sociedade, através da terceirização junto às plataformas. E é isso que está acontecendo. E simples assim. Mas aonde está acontecendo, ministro? Na decisão. Não, na decisão. No mundo real, na internet. No mundo real. Se Vossa Excelência abrir sua rede social, vai encontrar 50 crimes aí, não tem efeito inibidor algum. Na prática, não, infelizmente. Eu até gostaria que tivesse. Tem muito efeito inibidor, sim. Eu acho que a gente deve privilegiar a liberdade de expressão, não o que é o artificial. E aí responsabilizar ou não a liberdade de expressão, que é inerente a cada ser humano. Eu lembro, ministro Fux, ministro Zanin, ministro André, ministro Alexandre, que quando dois políticos, o Serra e o Maluf, lançaram políticas antitabagistas, políticas contra um vício, houve uma fortíssima oposição contra ambos e o discurso era da liberdade. Então, não é de hoje que a liberdade é usada como slogan para proteger vício. Então, o que, na verdade, é essencial na tese é nós ampliarmos e densificarmos a responsabilidade para que não haja, em nome da suposta liberdade, a defesa do vício no tabaco, outrora, e hoje esses vícios que aí estão. Vício em dopamina. É Bet sugando energia material do povo e é Big Tech sugando energia espiritual das pessoas. Vício em dopamina, que não é neurotransmissão do prazer, é neurotransmissor da busca desesperada por alguma coisa. Então, responsabilidade fere superficialmente esse sistema de vício. E por isso que é o ponto nodal, a meu ver, da tese, porque ele afirma a liberdade como valor fundamental e distingue liberdade de vício. Porque os mecanismos viciantes que são introduzidos nesse modelo de negócios, nada tem com liberdade. É igual à regulação antitabagista. Trata-se de proteger um valor maior, qual seja o da saúde pública. Neste caso, nós estamos protegendo o quê? A saúde das famílias, as crianças, os adolescentes. Isso nada tem, portanto, de tolhimento da liberdade. A questão da responsabilidade das Big Techs, da responsabilidade solidária, como lembrou o ministro Zanin, isso é uma questão importantíssima que vem sendo discutida no mundo todo. Porque nós, e esse é um passo importante, para que nós possamos afastar aquela ideia que, lamentavelmente, já se transformou numa pós-verdade, ministro Gilmar, como se diz, é que as redes sociais são terra de ninguém. Onde se deixou de se aplicar uma regra extremamente simples, e eu repito isso há anos. Não haveria nem necessidade de normas específicas. Sempre são boas normas específicas, mas se nós aplicássemos na vida virtual o que se aplica na vida real, nós teríamos já contido esses exageros. É importante colocar que essa regulamentação foi necessária
E a responsabilidade solidária é importante porque as redes sociais, as big techs, não são neutras. E aqui, um cuidado para quando formos discutir a questão do ambiente neutro. E não sou eu que digo isso. Hoje, no mundo todo, se chegou a esse consenso. Todos acompanharam a encíclica Magnificat Humanitas, que o Papa Leão XIV, semana retrasada, proclamou, onde o Papa, que é engenheiro de formação, onde o Papa coloca análise sobre a inteligência artificial, sobre as novas tecnologias, sobre as big techs, e colocando exatamente isso. Ele diz, não são neutras. Não são neutras. Abre aspas, tem uma enorme capacidade de influenciar o imaginário coletivo e de apresentar como desejável uma determinada visão de realidade. Nós, por muito tempo, como sociedade, ingenuamente acreditamos que elas seriam neutras. Elas têm posicionamento político, posicionamento ideológico, posicionamento econômico, então devem ter o mesmo controle de que qualquer pessoa que exagere e pratique crimes com isso. Recentemente, o economista e prêmio Nobel, Joel Mokyr, agora no 14º Fórum de Lisboa, que foi organizado pelo nosso decano, o ministro Gilmar Mendes, o prêmio Nobel afirmou, as redes sociais hoje, abre aspas, atacam os pilares da verdade e da confiança. E criticou duramente o funcionamento dessas plataformas que não têm autorregulação e alertou, e é muito importante isso, porque esse Supremo Tribunal Federal foi muito criticado, que essa regulamentação seria uma censura, e criticou e foi no tópico de que o livre mercado de ideias e o progresso da ciência precisam de estruturas democráticas e confiáveis para funcionar bem, algo que o desenho atual das redes sociais acaba ameaçando. A ausência de neutralidade e essa configuração vem, como nós verificamos, a instrumentalização das redes sociais, a instrumentalização das plataformas, vem atacando a democracia porque atacam a verdade, massificam a desinformação. Então, desde o Prêmio Nobel de Economia até também, e volto aqui ao Papa Leão XIV, que faz essa relação, na encíclica das plataformas, a necessidade de regulação das plataformas com a democracia, que diz, a busca da verdade é um elemento essencial para a democracia. E aí diz, em relação às plataformas, o desinteresse pela verdade leva lenta e inexoravelmente a deslizar para o totalitarismo. Robô não tem liberdade de manifestação. Vai ser alguma coisa deturpada. Se a pessoa precisa se esconder atrás de um robô, se covardemente precisa se utilizar de um robô para agredir alguém, ou para ofender, ou para praticar um crime, não tem que ter o acesso. Então, essa é outra coisa que é importante, mais para frente, nós discutirmos e o próprio Congresso aprovar, porque não sei se todos se recordam, para mostrar a ausência de neutralidade das big techs, o Senado aprovou, a Câmara pautou o regime de urgência, numa quarta-feira, todas as big techs direcionaram para os eleitores, dentro do que fazem, sabem as bolhas de quem consulta tal deputado, direcionaram criticando os deputados. Como era ano eleitoral, foi em 2022, a Câmara recuou e não votou. Então, há uma instrumentalização perversa, então há necessidade dessa regulação.